Sejam bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. Aqui comigo, Roger Valduga e Anderson Seiler. E aí, senhores, como vocês estão? Muito boa noite. Aqui é noite. Se você por acaso está assistindo de dia, imagine que nós estamos no Japão. Muito bem, senhores, muito bem, né? Mais uma semaninha, mais um episódio. E a pergunta é: qual é o tema de hoje? Ó, boa noite, boa noite. Se você, como eu já disse, você está vendo de outro horário, o problema é seu. Aqui é noite, então é boa noite. É, bom, nós estávamos aqui brigando em dois assuntos bem legais aqui, mas sobressaiu ali a frustração, né? Ou seja, o a proibição da frustração nas pequenas crianças. O que é proibido ser frustrado, que é proibido ouvir não, proibido ser é, sofrer qualquer tipo de dor, qualquer tipo de, sei lá, enfim, é a bolha da criança, né? Lá no plástico bolha, deixado na redoma e papai e mamãe ficar feliz, né? Que maravilha, que maravilha. Então, seguindo esse tema, o que será que os pais que estão criando essas crianças em redomas, em bolhas, que não pode ter nada de desconforto, o que será que estão criando lá para frente? Porque será que eles, qual o tipo de dor que eles viveram, será que a criança deles que está precisando ou precisou deste cuidado e não teve, e hoje eles querem deixar que os seus pequeninos sejam totalmente, extremamente, até exacerbadamente protegidos para não sofrer nenhum tipo de desconforto neste início de vida? Vamos debater, vamos olhar para este tema e vamos ver que temos para os nossos telespectadores. Inclusive, eu vou fazer aqui um brinde, que está frio aqui em São Paulo, um brinde para o nosso colega gaúcho, Roger Valduga, só que aqui é mate de verdade, é com água, erva mate com água morna. Não é com leite. Não é com leite, não é com leite. Mate amargo. Exato, sem açúcar, sem adoçante, sem Nutella na Sem cada borda. segredo. O Mumu, Mumu, né? No sul é conhecido Mumu. Mumu. Mas interessante, Robson, que na medida que tu começou a falar sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, o que é que me veio? Já me veio a história. Na época dos nossos avós, principalmente, cara, mais uma vez enfatizando, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Meus avós viviam na colônia. E naquela época a vida era difícil. E aí, então o que acontecia? Os pais, que eram pais jovens, né, pegavam os seus filhos e iam para a roça, iam para a lavoura e já ia levando a filharada junto. E aquela coisa, iam fazendo filho, porque na época não tinha televisão e também precisava de mão de obra para fazer a safra, né? Para dar o giro. Então, nossos pais, nossos avós, nossos pais, eles vieram de uma outra época onde precisava começar a ajudar cedo. Precisava capinar, precisava roçar, precisava dar comida para os bichos, precisava desse trabalho. Já, né, a minha geração já foi criada na cidade. Então, as famílias com um pouco mais de condição tinham a tata. Não sei como é que é aí em São Paulo, se vocês conhecem a tata ou não, né? Que é a empregada doméstica, Ah, né? Então, a empregada doméstica ali é aquela que cuida das crianças, né? Que faz o serviço de casa. Então, as famílias com um pouco mais de condição já tinham essa doméstica para ajudar, né? Até porque na nossa época também não tinha, até tinha creche, mas era mínimo o número, né?
Eram poucas famílias que mandavam para creche, era mais as crianças se virando em casa mesmo. Era a avó que cuida e fica com a vizinha e assim vai. Então, nós também fomos criados com aquela coisa, já com um certo cuidado diferente dos nossos pais, dos nossos avós. A gente já teve um cuidado a mais, mas mesmo assim, era aquela coisa. Eu lembro da minha infância que, pô, tinha dias que eu tinha que a Tata não tava, eu tinha que acordar cedo para ir junto com meu pai, que tinha comércio, né? Então, a gente tinha assim um pouco de noção e não era aquele cuidado extremo. A gente brincava na rua, a gente apanhava chuva, a gente chutava pedra. E já a geração de hoje é aquela coisa, com 6 meses, 1 ano, 2 anos, está na creche, né? Se chorar diferente, já tem a prof, a cuidadora lá cuidando, né? Hoje em dia já é aquilo, a criança já nasce com os cuidados do não, tem que cuidado com o brinquedo para não engasgar, cuidado com o tipo da chupeta, porque o tipo da chupeta vai modificar a língua, cuidado com o tipo da roupa, porque o tipo da roupa vai apertar, porque não pode passar frio, não pode passar calor, tem que cuidar do ar-condicionado, não tem a babá eletrônica, né? Então as crianças de hoje, elas já nascem com uma bolha praticamente em volta, né? Para proteger. As crianças de hoje, elas não saem na rua, que nem nós, que a gente até já trouxe esse tema em outro momento, né? Aquela coisa Sim. do vai pra rua brincar, criança, né? Para de incomodar aqui, vai gastar esse Rolemã, tempo lá fora, skate, né? bola, Aí vai brincar de polícia ladrão, pega-pega, futebol, vôlei, taco, não sei se vocês taco, conhecem taco, taco. pô, né? Então é isso aí. Nós a gente vivia numa fora da bolha, vamos dizer assim, né? Numa época em que não existia bolha. A gente saía, a gente brincava, a gente ralava joelho, a gente pulava, subia em árvore, a gente caía da árvore. E hoje em dia, qual é a brincadeira? Celular. Celular e Como YouTube. diria, como diria um filósofo contemporâneo que faleceu recentemente, Away, criançada criada com leite com pera. Ou seja, o que você trouxe hoje, assim, reflete muito uma geração que, olha, que a nossa geração ainda foi uma geração um pouco mais nuterizada, ó, do que os nossos pais. Porque meu pai, por exemplo, trabalhou a partir dos 6 anos de idade e já trabalhava, né? Como arrimo de família, ajudava meu avô, minha avó a sustentar a casa. Mas quando você traz isso, a criança, quando ela tem essa oportunidade de experimentar a liberdade de fazer as coisas, ou seja, ela tem a liberdade para correr, para pular, para cair, para se frustrar, ou seja, para jogar bola e perder, para correr e perder, jogar taco e perder, subir na árvore e cair, não conseguir pular um muro. Então, sabe, isso tudo faz com que ele consiga construir caráter, com ele consiga construir o eu dele. Então, ele sabe o limite dele. Olha, eu sei que se eu for correr com fulano, eu vou perder. Então, ou eu treino ou eu não corro. Eu sei que se eu for jogar bola com o ciclano, eu vou ter que escolher ele, porque ele é o dono da bola. Então, ou eu não jogo bola com ele, eu compro uma bola, ou aceito. Então, sabe, ele começa a aprender a lidar com o mundo. Agora, quando eu tiro a criança desse lugar e coloco ela numa redoma, o que que eu vou ensinar para ela? Olha, meu cidadãozinho, meu reizinho, minha rainhazinha. Vocês, o mundo gira em torno de vocês. O mundo veio para servir vocês, não vocês o mundo. E aí você encontra escola fazendo competição onde ninguém ganha, todo mundo ganha. Escola onde, olha, não vamos dar nota, porque nota vai frustrar a criança, vai deixá-la mal. Correção, não, por favor, quando você for corrigir, chama ela num cantinho, seja acolhedor com ela.
Ah, não, é porque ele tem hiperatividade, porque hoje toda criança é hiperativa e tem TDAH. E muitas ainda são diagnosticadas com autismo, que eu vou ser bem sincero que virou moda, tá? O que a gente sabe é a diferenciação de um autista de fato, um autista modinha, que a gente diz, né? Então, assim, hoje toda criança TDAH, ela é hiperativa, ela ela tem um pouquinho de autismo. Peraí, essa criança, ela tem tudo isso ou os pais querem que elas tenham tudo isso para que eles possam não permitir com que eles vão para o mundo e se machuquem, se frustrem? E o que me veio, Robson, no seu início, você falando ali, né? O que que os pais reivindicam dos pais deles, que eles não querem que os filhos tenham a mesma ação? Ou seja, o que que eles não querem que os filhos também reivindiquem? Eu dou de tudo para não ser reivindicado, porque eu reivindico de alguém. E eu não quero passar pelo mesmo papel. Deixei a bola pingando. E tudo isso, quando a gente analisa, e isso que você está trazendo, Anderson, é sensacional. E quando a gente seguindo nessa linha, né, o que o Roger também trouxe um pouco antes, de que as gerações, é natural que vá tendo uma evolução. Até as brincadeiras da geração do meu pai para a minha mudou e do meu sobrinho agora é outra. Elas são diferentes. Então, é natural, as coisas estão evoluindo. A gente não quer excluir essa questão de que a evolução ela é natural e que as coisas elas vão mudar com o tempo. E a criança até hoje ela tem que chutar a lata na rua porque não existe outro tipo de brinquedo. Não é exatamente isso que nós estamos dizendo. O que a gente está dizendo é ir para um outro extremo onde a criança ela não pode minimamente competir com outras crianças, porque ela vai frustrar, ela vai ficar chateada, ela vai chorar, ela vai isso, ela vai aquilo. O que será que está se construindo com esse tipo de coisa? Porque a frustração ela faz parte do processo, ela faz parte de você entender. Na época do futebol, aquele que era o primeiro, né, colocavam as 10 pessoas lá para montar dois times, escolher quem seria o time. O que ficava por último? E aí? Já era uma frustração logo ali. O que ficava por Então, último virava goleiro. é. E você, então todo o processo, ele já naturalmente tinha isso. Tinha, lógico, aquele que não gostava de ficar por último, aí a pessoa ela se dedicava um pouco mais a ficar melhor, né? Futebol, no vôlei, enfim, no basquete, nos jogos onde são jogos de time. Aí já tinha também uma frustração, então não pode mais ter esse tipo de brincadeira. Como é que faz pra você escolher? Querendo ou não, né, Robson? Agora tu trouxe esse ponto, me veio a lembrança, né? O último era sempre o que dava vida, né? O último dava sangue. Ele dava vida, normalmente Pô, era. Exato, entrava como se fosse final do campeonato, Copa do Mundo, né? exato, exato. E tinha Aquela aquela coisa coisa. do o cara exatamente isso. O cara entrava no jogo querendo assim, ó, a bola vinha, ele não posso errar o chute, então assim, ó, era se não era o chute certo, ele dava com toda a força do mundo para sair todo mundo correndo da frente, né? Então, e aí era isso, né? Era uma frustração que trazia brio, né? Trazia gana. O cara que ficava por último, ele, claro, tinha os acomodados, né? Também, como tinha os acomodados que ficava por último, Uhum. ficava meio chororô. Mas, né? Eu tiro por mim porque eu, no futebol, nunca fui nenhum auge do. Eu nunca joguei assim de forma brilhante, né? Eu era aquele. Eu ficava na zaga, né? Porque era aquilo, passava ou a bola ou o jogador, né? Os dois nunca passavam, né? Ou ficava a bola ou ficava o jogador. Então, era isso. Porque eu sempre fui um dos últimos, porque eu nunca fui nenhum jogador assim. Tinha aquela noção básica, tinha um passe bom, um chute bom, mas não tinha velocidade, não driblava, né? E aí era isso. Cara, quando eu ia pro jogo, quando me deixavam por último, aí eu dava vida, né? Aí eu tentava fazer gol de tudo que era jeito, e aí eu dava carrinho, pontapé, voadora. Tanto que
né? É uma história que eu conto sempre. A minha carreira futebolística acabou aos 13 anos, depois de ter dado com os dois pés num coleguinha da escolinha, né? Meu pai me gerou essa frustração. Vou aqui, ó, vamos lá, né? Citado Rogério Antônio Valduga, o pai, não o filho, né? Foi num jogo, né, numa preliminar do jogo do Veranópolis, na cidade onde eu moro, o time ia jogar, eu participava da escolinha, fui jogar, e aí acabou que, né, o time que vinha de fora não veio por causa da chuva, foi montado dois times da escolinha mesmo, né, só dividiu em dois times. Um gurizão que jogava bem recebeu uma bola nas costas do lateral, quase gol da segunda bola que ele recebeu nas costas do lateral, gol da terceira bola que ele recebeu, dei com os dois pés nele, né? Depois disso, meu pai me olhou e disse: Não se faz isso, Pia. Eu disse: Pô, então não vou, se não se faz isso, eu não vou mais jogar. Eu tava aqui para isso, pô. Exatamente, zagueiro, raiz, né? E aí eu contei essa história porque é exatamente isso, sabe? A frustração de ser um dos últimos a ser escolhido me fazia botar energia no jogo. Me fazia disputar cada bola com a vontade de ser campeão do mundo, né? E isso, querendo ou não, trouxe isso para minha vida, né? Hoje, o que você traz interessante, o Robson também trouxe, porque assim, a infância, ela vem para imitar a realidade adulta, onde a criança pode se adaptar à sociedade. Então, os jogos, as brigas, tudo que acontece como o Robson, até no nosso, quem tiver assistir bastidor depois vê. É, o Robson trouxe lá no comecinho, né? É um ambiente seguro, porque a criança ela não vai se morrer ali, né? Ela não vai morrer. Mas ela está num ambiente controlado. E aí, nesse ambiente controlado, ela pode experienciar um pouquinho do que é a vida real adulta, né? Uma das coisas que eu sempre falo, assim, que óbvio que não há algo bom, mas tem que aprender a lidar, é o bullying. O que eu vejo hoje, né, são pais tomando a frente dos filhos, hiper protegendo eles para que eles não sofram bullying. Na minha época, eu era gordo, era zoado, mas assim, como eu aprendi a lidar com bullying? Eu aprendi o quê? Aprendi que quanto mais raiva eu passasse, mais forte era o apelido. Ou seja, eu entrava na brincadeira e devolvia. E aí, quando eu devolvia, saía briga, saía porrada. Mas aí as pessoas paravam de fazer. Então, é aprender a se impor, aprender a ter jogo de cintura, aprender a sobreviver. As crianças não sabem mais sobreviver. Elas chegam a uma fase adulta perdidas. Nós trouxemos aqui esquerdomacho, macho, aquele, o red pill da vida, até mesmo outras questões que nós trouxemos aqui. Tudo isso porque não aprenderam ali na fase da infância a controlar um pouco o seu prazer e com a frustração aprender a olhar para a realidade. Porque a frustração ela faz isso, né? Ela tira você do prazer, onde ela fala assim, amigão, o que você quer, o que você anseia, não é possível. Ó, isso aqui é possível. Isso é frustração. Ela tira você do campo do prazer, do campo imaginário de expectativas e te coloca a realidade na cara. E quanto mais cedo você aprende a entrar nesse meio, menos você sofre na fase adulta. E porque também, né, Anderson, aquela coisa de você ter que se desafiar para você estar um pouco melhor, para você entender que as coisas que estão acontecendo, no caso do bullying, não é que a gente está dizendo que, pô, não, tem que, né, como se diz, bulinar. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que são fases e coisas que acontecem que você vai, né, como você trouxe de uma forma assim sensacional, de que é como se fosse um test drive do que depois lá na frente vai acontecer. Ou seja, você já vai se adaptando. Frustração, rejeição, né? Ser escolhido por último do time. Você se frustra, você se sente rejeitado. Pô, ninguém me quis, foi a sobra.
E porque você entra com um brio um pouco maior, até para mostrar para o outro time, ah, você não me escolheu, eu fiquei nesse aqui, agora vou ganhar justamente para você ver que eu faço a diferença. Ou seja, são coisas que você vai aprendendo a se tornar cada vez mais forte. Né? O celular, que o Roger trouxe um pouco antes, as crianças hoje brincam com o celular. A gente tinha videogame também, mas hoje é infinitamente maior a questão do celular, que é tudo instantâneo, é tudo na hora. Então, se, por exemplo, a criança ela quer determinada coisa e aquela coisa não vem em 20, 30 segundos, ela já se frustra, ela já se esperneia, ela já fica brava. Uma outra coisa também, que antigamente, na minha época, era assim: ah, mas o que tem para comer? Comida que está na mesa. Hoje os pais, não, meu filho, o que que você quer? O que que você quer jantar? O que que você quer almoçar? O pai faz para você, a mãe faz para você. Ah, não, tem estrogonofe, tem parmegiana, tem camarão à piemontese, tem não sei o quê. Gente, a criança com 5, 10 anos de idade não tem direito de discernimento dela saber do que ela quer comer. Ela vai querer comer nugget todo dia, se, por exemplo. Então não é bem por aí. Ou vai querer comer comida japonesa também todos os dias. Não é assim. Quem tem o discernimento de dizer, ó, você vai comer isso que é isso que tem, ou te dou duas opções, a e a B, qual das duas você quer? Você tem duas. Mas são os pais que, com pulso, com posicionamento de pais firmes, de dar a orientação e dar o caminho para que essa criança se torne um adulto minimamente funcional. E quanto Agora, disso também, aquele outro contraponto, que são pais que por algum motivo não tiveram esse cuidado, que hoje também querem super proteger os filhos porque eles não tiveram o mínimo. Só que daí eles foram por outro extremo, porque a criança deles ainda está lá querendo ser acolhida, está lá querendo ser olhar, está querendo ser vista, está querendo ser acolhida. Então, como eles não fazem isso, não fazem esse movimento, eles vão super proteger o filho. Vai para o outro extremo e vai gerar o quê? Lá na frente, só aguardar que o tempo depois mostra. Sim. E aí as pessoas reclamam, né? E você vê as pessoas reclamarem, ah, porque a sociedade hoje está assim, a sociedade está assado, ah, porque ninguém mais quer trabalhar, ah, porque ninguém mais quer fazer. Óbvio, quanto mais você evita com que as crianças sofram frustrações, sofram suas quedas, tenham suas pequenas jornadas ali, você evita que você vai retardar, sério, você vai retardar esse processo e eles vão descobrir onde? Na vida adulta. Só que acontece, quando eu me frustro na vida adulta, é pior, é mais A pesado, conversa é outra, é outro porque ela vem recheada ambiente. de, sim, vem recheada de responsabilidades. E consequências, se uma frustração no ambiente de trabalho, por exemplo. Como que é isso? Seu chefe falou que você não está fazendo o negócio direito, você vai fazer o quê? Vai deitar no chão, espernear ou sair correndo, chamar a minha mãe porque o chefe brigou? Que não pode, é como na Igual, escola, né? sim, igual hoje em dia. Antigamente, não tô, aqui pessoal, para vocês entenderem uma coisa, ninguém está comparando que antigamente é melhor e que hoje é pior. Não, não é isso, pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça. Nós estamos mostrando pontos de vista diferentes, momentos diferentes. Como o Robson trouxe, evolução existe, mas temos que ter ponderações, não, não dá para ser extremista. Como o Rogério trouxe, extremista é burro. É, Então, assim, na nossa época, igual emprego, cara, com 18, 17, 16 anos, todo mundo ia mandar currículo na empresa, ia, né, começar a procurar seu primeiro emprego. Você não escolhia o emprego, emprego te escolhia. E você agradecia a Deus por ter um Pô, emprego, exato, por ter né? conseguido, né? Hoje não. Hoje não. Hoje o cara, o pai segura o filho até depois da faculdade. E aí, sei lá, sabe lá Deus quando ele termina a faculdade. Se ele terminar antes dos 30 já é lucro, né? Porque tá assim. E aí o cara vai e ele escolhe o salário, ele escolhe como ele quer trabalhar, ele escolhe o que que ele quer fazer. Eu já escutei relato de pessoa falar que pegou currículo de gente falando assim, só trabalho home office, não interajo com pessoas e não abro câmera na reunião. Ah, peraí, você está falando com. Você tá falando com quem? Com uma empresa ou com teu pai? Com a tua mãe? Com a tua avó? Cara, é mundo real.
É mundo real. Você pode ser o suprassumo da área, mas você tem que abrir mão para quem está te empregando. Agora, se você quer trabalhar assim, abra a tua empresa. Mas também não abre, porque não quer botar a mão na massa, não quer ter frustração de tomar um processo de funcionário ou reclamação de cliente. Então, sabe, quanto mais você proteger a criança, quanto mais você afastar ela da frustração, você vai retardar um processo que lá na frente vai ser tão duro para ela, tão duro, que pode acontecer coisas aí que, cara, a gente não sabe nem qual vai ser o fim. Nessa história contra, de contratar pessoal, de procurar emprego, cara, já chegou aos meus ouvidos o fato de a criatura ir procurar um emprego, ir para uma entrevista de emprego com a mãe do lado. É exatamente esse o ponto. Cara, o que que uma mãe faz do lado de uma criatura numa entrevista de emprego? Não, e vai É ainda. pro- E vai. É para proteger meu filho. Vai que o recrutador fala alguma coisa que ele não gosta. Vai que ele chora, eu tenho que abraçar ele. E aí é exatamente esse o ponto, pessoal. De que o que que essa sociedade vai fazer com essa gente? Que eu acabo de lembrar de mais um fato, né? Hoje eu tô com a, como é que é? Tô nostálgico, né? Cara, eu na escola, teve uma vez que eu fui para direção. Eu tinha 15 anos, ou 16 no máximo, não mais 15. E aí eu fui para direção, o diretor fez eu e meus dois colegas sentados no sofá e começou a descascar. E aí chegou num ponto, e daí eu, no auge da minha adolescência, dos meus 15, 16 anos, eu parei, eu interrompi a fala do diretor. Eu disse: Olha, tudo bem, tu pode sim passar um sermão, mas xingar nem meu pai e minha mãe me xingam. Não é o senhor que vai me xingar. E é exatamente esse o ponto. Por quê? Porque nós, na nossa época, a gente aprendia a lidar com a situação. A gente sofria bullying. A gente apanhava, a gente brigava, A gente tinha que se virar. né? A professora nos botava para fora da sala. Quem nunca? Ele não podia chegar em casa e contar pro pai que a professora tinha nos botado para fora da sala, porque senão nós Louco. apanhávamos o pai. Porque o Não. professor na sala de aula é a autoridade. É a autoridade que está ali. Isso, é E hoje em isso. dia não pode mais ser autoridade. Os pais delegam para os professores a responsabilidade de educar os filhos. O professor está ali para ensinar a matéria e um pouco mais de algumas outras coisas, não para educar o seu filho. Então, o seu filho ele é sem educação, não vai ser o professor que vai dar educação. Ele vai dar, Não, assim, ele vai dar sermão, ele vai chamar atenção e tudo mais, porque não recebeu educação em casa. Então, só que a rua, quando for ensinar, ela vai ensinar no modo da rua. Modo hard. nível hard. Eu pensei a mesma coisa. Então, Porra, se você você está delegando, Pode então falar. você vai se submeter à forma do para quem está sendo delegado a fazer. Mas isso é uma das coisas que eu falo pro meu filho. Toda vez que eu entro, que eu vou numa reunião, eu falo pra ele, eu chamo sua professora de senhora. Ari, por quê? Porque eu não sou autoridade lá dentro. A autoridade é ela. Eu estou no ambiente dela. Então, se ela é autoridade, ela é senhora. Esses dias, veio uma reclamação no grupo de mães que a professora passou 10 minutos do intervalo, ou seja, ela segurou a criança por 10 minutos e depois soltou. E todas as mães começaram a reclamar. Aí eu falei pro meu filho, por que que vocês ficaram? Ela, porque ela estava terminando de corrigir algo. Eu falei, e tudo bem. Se vocês tiverem intervalo? Sim, um pouco mais curto, mas tem um intervalo. Eu falei, então tá tudo certo.
Só que Exato. as mães fizeram um carnaval e, no dia, e hoje a professora se desculpou. Olha, meu filho, mas se desculpou do quê? O que que ela fez de errado? Ela não fez nada de errado. O trabalho dela é educar. Intervalo é intervalo. E se ela quiser suspender o intervalo, ela tem autoridade para isso. Só que os pais, ao mesmo tempo que eles querem delegar a educação básica dos filhos para o professor, porque o professor ele gera cultura e civilidade. Esse é o papel do professor. É gerar cultura e civilidade. Ponto. A cultura básica vem de casa. E assim, e ao mesmo tempo que eles querem que ela dê essa cultura básica, eles não querem que ela tenha autoridade. E aí você faz como? Você olha para a pessoa e fala assim: olha, educa meu filho. Ela fala, mas não é meu papel, mas eu não estou sabendo, eu pago o seu salário, eu quero que você eduque. Aí ela vai educar. Mas por que você está falando desse jeito com meu filho? Pro meu filho você não pode falar desse jeito. O meu filho não pode. Peraí, o que você quer que seu filho seja então? Educa em casa. Vai lá, pega livre e dá aula em casa. Se seu filho é tão especial assim, paga um professor particular e faz em casa. Porque é a autoridade. Então, como as crianças elas não têm essa figura de autoridade dentro de casa, quando elas vão para o mundo lá fora, elas não sabem o que é isso. Por quê? Foi como o exemplo que eu trouxe antes. A criança, com 5 anos de idade, vai escolher o cardápio da refeição da família. A criança vai escolher qual restaurante, quando vai no shopping, que vai ter a refeição. A criança vai chorar no corredor do mercado porque não ganhou o chocolate ou o brinquedo que queria, e o pai vai comprar porque não quer ver a criança chorar. Ah, eu não quero me indispor, eu não quero criar problema, eu não quero que meu filho fique triste. E o problema é a criança ou é a criança do adulto? Que talvez passou por Não essa dá. situação, porque a família, né? Porque como vai vindo a evolução, as coisas vão melhorando. Talvez o pai tinha uma condição muito complicada que não conseguia, tinha, normalmente a família também era mais numerosa, né? Hoje em dia tem acho que acho que é 1,5 ou 2,5 filhos por família. Antigamente a média era 3,5, 4. Sete. Então, é, então, quando você vai fazer esse comparativo, muitas vezes a família não tinha condição de dar tudo na mesma quantidade para todos. Então, muitas vezes o pai não podia fazer. Então, muito provável que, até por repetição, até que a gente sabe, o filho está fazendo aquele movimento que foi o mesmo movimento que aconteceu lá atrás e não foi dado atenção do adulto. Agora o filho está repetindo a mesma coisa, só que o pai, em vez de fazer a coisa, vamos dizer, correta, ele vai estar fazendo o que ele entende que é de melhor. Mas ele vai fazer ali o quê? Ele vai para super proteção daquela criança. Que vai gerar o quê? Sim. Vai gerar lá na frente um adulto disfuncional em um ou vários setores da vida, porque não sabe lidar com a vida, com o mundo. É como eu falei, aquilo que eu reivindico, eu entrego tudo pro meu filho para ele não reivindicar a mesma coisa. Então, assim, o que você traz, Robson, isso é muito importante, porque assim, vamos lá, para deixar bem claro, não tem importância agradar o filho. Não tem importância, Não, de vez em quando, você olhar para ele e falar assim, você quer comer aonde? Você quer comer o quê? O que você quer ganhar o quê? Não tem importância, né? A gente não tá falando que é para criar na vara de marmelo, cinta de couro e chinelo, não. Você pode ter o agrado, mas existem limites. Uma das coisas que o Robson trouxe, hierarquia. Nesse mundo onde todo mundo acha que devemos viver em algo linear. Não. Do início da humanidade existe hierarquia. No mundo animal, hierarquia. Então todos nós precisamos de hierarquia. Perfeito. Ponto. Já começa por aí. Porque a hierarquia ela gera ordem. Ela gera ponderações. Então todo mundo consegue achar seu lugar, todo mundo consegue fazer o seu e evita e consegue respeitar limites. Ponto. E agora, e a questão de você dar tudo que você não teve para o teu filho, você está dando para você, não para ele. é porque ele Então, não tem assim, aquela a sua frustração. isso, ele não tem essa necessidade. Ele não Igual, você vai lá sabe. e compra um iPhone 17 para o teu filho. Cara, qual é a necessidade de ter? Um moleque que tem 5 anos e vai ganhar um iPhone 17. Cara, qual é a necessidade? Se ele tiver e não tiver,
Para ele pouco importa. Na verdade, essa questão está mais em você do que nele. Igual preço. Igual preço, valor de mercado. O pai vai lá e compra roupa. Nike, compra Under Armour, compra só tênis de 300, 400, 500, 600 pau. Só. Mas espera aí. A criança pediu ou você está colocando na cabeça dela o valor? Porque se você pegar qualquer camiseta, até da Renner, e der para ele, se tiver um bicho, ele tá feliz. Se for um tênis da Clean ou tênis, não importa, um Bamba, cara, dá para ele jogar bola, dá para ele correr, dá. Ele não tá nem. Então, a boa parte do que as crianças se tornaram hoje foram porque os pais que não tiveram alimentam-se através deles. Então, eu não tive videogame, filho. Você vai ter um Play 5. Pô, mas o menino tem 6 meses. Não tem importância. Ele vai ganhar agora. Ou seja, pô, sabe? Ah, vou comprar pro meu filho agora um celular. Vou comprar pro meu filho agora, vai pra Disney. Peraí, mas seu filho tem 2 anos de idade, não sabe nem quem é o Mickey. Não, mas ele precisa estar nesse ambiente, ele precisa conhecer. Cara, criança não vai lembrar 2 anos de idade. Então, sabe, as pessoas utilizam a criança para se alimentar daquilo que elas não tiveram oportunidade de ter. Ao invés de assumir, eu vou para Disney, eu quero um videogame, eu quero um iPhone, eu quero essa roupa cara. Não, o meu filho precisa, o meu filho quer, meu filho tem essas necessidades. Espelham no filho a criança do adulto, né? A necessidade, e querendo ou não, é isso, né? As nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos desejos são os desejos da nossa criança, né? Os nossos anseios, tudo isso é a nossa criança interna gritando. O adulto ele vai entender, o adulto ele vai trazer para a consciência, ele vai ponderar. Ele vai ver se é válido ou não, se vai agregar ou não. É a criança que precisa da. Faltou a palavra, da afirmação, não é afirmação, é do outro, né? Do olhar do outro e da confirmação do outro. Da validação. Validação, obrigado, Robson, exatamente isso, né? É a nossa criança que precisa da validação do outro. Então, pegando o exemplo que o Anderson trouxe, de que o espichou aí a aula e ocupou 10 minutos do intervalo. Essas mães que criticaram, que brigaram, que acharam um problema nessa ação da professora, era realmente a mulher adulta, o pai adulto, ou era a criança que, ai, coitadinho do meu filhinho, ele não pode perder o recreio. Pô, ele está em aula, ele precisa aprender. E outra, se é uma coisa que está acontecendo todo dia, aí sim tem um problema e vai se olhar. Agora, se aconteceu uma vez, gente, pelo amor de Deus. Porque você sabe, porque no mundo adulto, né, que você está trazendo, Roger, que é sensacional isso. No mundo adulto, a gente sabe que imprevistos acontecem. Então, qual que é o problema de um dia lá a professora ter segurado a criança um pouco mais na sala? Ela continua tendo intervalo, não continua tendo, e tá tudo certo. Ela ficou no intervalo um dia com menos tempo, e daí? Robson, imagina a tua mãe ligando pro teu cliente e falando assim, ó, meu filho tá trabalhando na hora de almoço. Por que que você deu trabalho pro meu filho para ir trabalhar na hora de almoço? Esse horário Exato, não é para ele trabalhar. Então vamos parar de mandar trabalho pro meu filho. Olha, vou ter que impedir a minha esposa de ver este nosso episódio, porque senão ela vai ligar aqui para a clínica. Desculpa. Ela vai ligar aqui para a clínica ao meio-dia, vai pedir para falar com o cliente, para dizer: ó, libera meu marido para ele vir para casa almoçar, porque tu está ocupando o horário do almoço dele, né? Ele exato, precisa comer no horário junto comigo. exato. Eu almoço só ao meio-dia.
Você está lá na reunião com o presidente da empresa, de meio-dia em 5, você desliga o computador, levanta e sai e deixa ele falando sozinho porque está na hora. Gente, não é assim. É isso Não é aí, assim. super Então, claro. então as pessoas elas ficam exigindo do outro algo que elas, na maioria das vezes, elas não são nem com elas mesmas. E que É isso. exemplo que. E aí o meio, né? O meio que vai moldando. E lógico, são os pais perfeitos para essas crianças e está tudo certo. O que a gente está dizendo é o quê? Vocês realmente é isso que vocês estão querendo que seu filho seja lá na frente? Ou como a gente já trouxe em outros episódios, que nem quando a gente falou lá da adultização das crianças e da chupeta dos adultos. Será que essa criança ela não está tá gerando tanto incômodo em você porque é justamente algo que você não olhou lá atrás e seu filho está esfregando na sua cara e dando mais uma vez a oportunidade de você olhar para as suas questões e resolvê-las? Perfeito. É isso. A criança é o filho ele vem, como a gente já trouxe várias vezes aqui, a criança ela vem para transgredir, ela não vem para imitar, ela vem para transgredir, ela vem para fazer diferente. Agora, se o que ela tá fazendo tá te irritando, é um problema teu. Óbvio, como a gente está falando aqui, são coisas que não são ilícitas, que não são fora do Claro. contexto. Nós estamos falando de ações comuns, né? Não estou falando de birra, de mal educação, não. De ações comuns do dia a dia que ele faz que te irrita. E aí eu penso, pai, não, não pode. A criança vai, ela tem a oportunidade de correr. Aí primeiro, não, não pode correr. Peraí, mas por que que ele não pode correr? Por quê? Você não podia correr quando era pequeno? O que teu pai falava pra você? Quem te privou de correr? Então, sabe? E aí te irrita. Ah, é porque esse moleque grita demais. Peraí, quem não deixava você gritar? Quem é que não deixava você falar? Sabe? Então são pequenas coisas, pequenos detalhes que os pais vão privando e aí taca celular e aí taca qualquer outra coisa que tire ele da realidade, só para não incomodar aquilo que já o incomoda há muito tempo, só que ele suprimiu ali. E agora tá voltando, tá esfregando na cara dele. Eu vou concordar e discordar de ti, Anderson, também no ponto D. Sim, o filho vem para mostrar para o sistema familiar o que precisa ser olhado, o que precisa ser visto. Qual é o problema que tem? Se, por acaso, o primeiro filho for um homem, é porque esse sistema ele está, né, aparentemente amoroso e precisa de alguém que ajude a fazer o negócio andar. Se o primeiro filho for uma mulher, é porque a mulher é mais amorosa. Então, essa primeira filha mulher vai trazer mais amor para o sistema. E assim sucessivamente. E só que na medida que isso acontece, ah, por exemplo, o grito, né, que o Anderson trouxe como exemplo. Realmente, quem não te deixou gritar? Ou em que ponto da tua vida tu precisa aprender a colocar limite de forma saudável? Sabe se posicionar? Sem gritar, porque o grito, ele, na verdade, está mostrando desequilíbrio, né? Sim, Exato. Porque realmente quem grita é a criança que não sabe argumentar. feito. Então, se o teu filho está gritando e tu não está sabendo como lidar, talvez tu precise olhar para isso, porque é a tua criança que não sabe lidar com isso. É a tua criança que não sabe se posicionar. É a tua criança que não sabe dizer não. E é tu adulto que não descobriu o teu limite. Qual é o teu limite? Qual é o teu ponto de aceitar e não aceitar? Né? Até onde é permitido ou não é permitido?
E a criança faz isso com maestria, né? Porque ela vai estressar para sempre querer ultrapassar o limite. E é o Exato. adulto que tá ali para dizer, não, ô bonitão, é até aqui que você vem. Ponto. Ah, mas é até aqui que você vem porque eu tô dizendo porque é assim que tem que ser. Ponto. Ah, mas você tem que ser amigo do seu filho e não sei o quê. A gente já falou aqui também a relação pai e filho é uma relação vertical, de cima para baixo, não é horizontal. Então você não tá, o seu filho não é o seu amigo, ele não tá do seu lado. Lógico que uma relação educada, uma relação de quando você fala com cordialidade, com respeito e tudo mais, é isso é o minimamente o que se espera. O que a gente está dizendo aqui é que não, eu trato meu filho como se fosse meu amigo. Galera, não é assim. Infelizmente, não é bem assim. Não. Rogério, minha mãe vai ligar para você porque você falou, usou a palavra discordar, tá? É. Minha mãe vai te ligar aí, tá? Frustrou o Anderson. Minha mãe vai te ligar, você usou a palavra discordar, ela não pode falar essa palavra para mim. Tô brincando. Não, mas ó, isso é fato, cara. É isso. O pai não é amigo, pai é pai. Como a gente falou, aquela relação parceria, pai e filho, tem que acontecer, Legal. óbvio. Só que assim, o pai é o que mostra limite, o pai é o que prepara para a vida. A mãe também é o que impõe o limite no lugar dela e que prepara para a vida também. Óbvio, pai e mãe, cada um no seu papel. A mãe mais acolhedora, mais atenciosa, mais protetora, e o pai é aquele que vai empurrar para o mundo. Legal, vai, só não morre, mas vai. Então, sabe? Agora, quando nos tornamos permissivos e trazemos por horizontalidade, cara, a criança ela fica sem hierarquia. E aí você vai querer, e aí quando você precisar impor limite, você não consegue. Porque ela vai olhar para você e vai te tratar como um igual. E não como pai, não como mãe, vai tratar como igual. E aí, se ela é igual, se ela está no mesmo nível, ela tem o mesmo poder de escolha, o mesmo poder de decisão que você. E aí, briga, briga infantil. E aí, como o Roger traz, é criança com criança. A criança do adulto brigando com a criança, filho. Exato, exato. E é isso que a gente percebe quando a gente vê. Lógico, existem situações de tudo quanto é jeito, mas quem que nunca viu aquela criança que quer o brinquedo no shopping ou no mercado e sai, né, joga no chão e rola e faz e não sei o quê, né, os pais ficam ali sem nem saber como fazer, como que resolver com aquela criança. Se a criança já chegou nesse nível, é porque ela já testou o limite 458 vezes antes e nunca foi colocado o limite. Sim, Não é que a criança ela sempre foi chegou ali, bom, teve um rompante e aconteceu isso. Não é bem assim. É Querendo ou porque de não, a gente alguma pode, forma ela já sabe que ela domina e ela direciona. a gente pode usar o exemplo também que o Anderson trouxe, voltando para a questão dos 10 minutos. Que, na medida que uma mãe pega essa informação do filho e vai lá discutir com a professora, quem é que essa mãe está validando? Essa mãe está validando a criança. Na medida que essa mãe valida a criança, na medida que essa criança se sente empoderada, validada, essa criança ela vai fazer o que o Anderson mostrou antes, vai entrar num patamar de equilíbrio. Porque o que eu falo, o que eu reclamo, a minha mamãe vai acatar. E tira a Então ela vai autoridade do fazer. professor, que é a autoridade da sala de aula, porque o professor, depois disso, o que ele vai fazer? deixa todo mundo do horizontal. Aí pronto. Exato. E isso vai descambando num monte de coisa. O pai desce para o nível, o pai desce e a criança sobe, ambos ficam no mesmo nível, e o professor, que deveria estar no nível do pai, acima, acaba despencando para baixo, né? Então é o pai e a mãe, quer dizer, o pai e a mãe, desculpa.
Os pais e os professores estão num nível acima, Hierárquico, né? Acima. hierárquico, a criança está abaixo. O pai e a mãe, eles descem para o nível da criança e puxam o professor para baixo da criança ainda. E aí eu me veio a frase, né? Eu lembrei da frase que é o exemplo que arrasta. Isso aí. Exato. Se o pai e a mãe eles têm essa atitude, qual vai ser a atitude da criança? E no meio dessa nossa conversa toda também um outro ponto que veio aqui para mim é exatamente isso, é quem é que dá limite? Tanto a mãe quanto o pai. Mas, vamos lá, a pessoa da ação O no pai. casal é o homem, é o pai. E aí, e aí eu vou desviar um pouco o nosso assunto para qual é a presença dos pais hoje? Dos pais homens. O pai. Nesse nosso mundo atual, eu vejo no meu consultório. De cada 10 crianças que eu atendo, 3, dependendo da semana, bota aí que tem algumas semanas que vem um pouco mais de pai homem junto com a mãe trazer. Né? Mas se não é muito isso. É, é a mãe que traz. Aí, cadê a presença paterna? Uma vez eu ouvi, vamos citar, Pianjas. Ele fala isso. De que na escola o pai vai ter 10 dias dos pais para ir lá ver o filho fazer a homenagem para ele. Só que são 10 em 10 anos. É 2 horas no que vai perder lá com o pai. Ah, vamos exagerar. Pô. Não, pior que não dá nem para exagerar, porque, vamos lá, Anderson, tu aí que tem filhos. A homenagem aos pais vai até o quê? Até os 12. Estourando, não chega a Não, 12. não, hein? Não. Meu filho, acho que já o ano que vem já não tem mais, não. Entendeu? É isso aí. Como vai fazer 10 anos. Entendeu? Então, vamos chutar alto e vamos dizer 10 anos. Em 10 anos são 2 horas. Que tu vai lá ver o teu filho fazer uma homenagem. Em 10 anos são 20 horas. Não é um dia. Não posso perder esse tempo porque tem que trabalhar. Hoje, se for para trabalhar ainda, cara, até entendo. Que vai trazer o sustento. O problema é que o cara não vai porque ele tem, vai beber com os amigos, ele não vai porque ele tem o jogo dele que é sagrado, ele não vai porque ele não tem paciência, ele não vai porque ele não acha relevante. Ele coloca, se fosse o trabalho ainda, eu respeito, porque o cara ainda tá trazendo sustento para casa. É algo que, assim, para a família é gratificante, porque meu pai tá trabalhando, tudo certo. Meu pai é médico, meu pai é dentista, enfim. Final de semana ele tá trabalhando e não pôde vir. Mas o problema é quando o cara troca o filho dele por o prazer da infância dele. Então ele chega num patamar que ele coloca a criança dele na frente do filho. E mais além, ele arrasta o filho para as coisas que ele quer. Então, ele é louco por futebol, o pai dele nunca deixou ele jogar. Ele vai lá, não, meu filho vai jogar futebol. Mas teu filho quer jogar futebol? Não. Mas ele vai. Ah, eu gosto de RPG. Jogava RPG na infância. Meu filho vai gostar. Teu filho gosta? Não, mas ele vai jogar. Por quê? A minha criança é mais importante que a do meu filho. E aí o cara deixa de ser pai. E aí você vê muito pai lá. E aí, amigão? Ô, meu amigão. Amigão? Caramba. Amigão? Não. Filho, vem cá.
Como é que foi seu dia hoje? Ah, aconteceu isso por quê? Esporro quando tiver que dar esporro. Cumprimento quando tiver que cumprimentar. Igual o Dia dos Pais. Cara, se você não gosta, o problema é seu. Mas teu filho tá fazendo isso porque ele gosta de você. Então vai. Exato, exato, porque o filho está fazendo isso, e olha que interessante quando a gente faz um paralelo com a leitura sistêmica que a gente traz aqui, daí o Anderson pode até confirmar isso. Quando seu filho, por exemplo, está fazendo lá uma homenagem para você, de certa forma você sente que ele está te honrando de algum nível, não tá? E isso é um puta de Sim. um movimento sensacional que a gente traz aqui direto, de que assim, honrar pai e mãe. Não deixa de ser um movimento de estar honrando, de estar ali, né, fazendo uma homenagem àquela. Tudo bem que não tem essa visão, mas fazendo um paralelo com a visão sistêmica, está honrando aquela vida que ele recebeu. Eu vou trazer um exemplo, que foi recente. Eu fui num evento de basquete do meu filho. Não valia nada. É festival. Meu filho não queria que eu assistisse porque é aquele negócio, né? É, a criança tenta sempre ser perfeita para o pai. E quando ela sente que ela não vai conseguir, ela não desenrola. Primeiro jogo foi uma bosta. Segundo jogo foi uma bosta. Aí ele sentou do meu lado e começou a chorar. Eu sou ruim, eu vou parar, não vou mais jogar, porque eu sou ruim, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu tô te cobrando alguma coisa? Eu falei, cara, eu não tô cobrando que você seja um Michael Jordan. Não, eu quero que você vá lá e curta. Vai Se lá e faça o que diverte, você né? tem que fazer. Não tô pedindo pra você ir lá e fazer todas as cestas, dar todos os tocos possíveis. Não, tô pedindo pra você ir lá, escutar o teu técnico e fazer o que tem que ser feito. Só isso. E o grito, cara, você vai participando, né? E eu falei, o que eu tô quando eu grito pra você, eu não tô gritando pra você brigando, eu estou gritando pra você te incentivando. Se você parar pra escutar o que eu falo, você vai ver que eu não tô criticando você. Terceiro jogo foi o melhor jogo dele, fez cesta, deu toco, saiu de lá falando, caramba, você viu? Eu falei, tá vendo? É Exato. isso. E Só olha que que coisa sensacional. quantos pais fazem isso? Boa parte briga com o filho. Por que que o filho não fez? Por que você não foi o melhor? Porque a criança dele nunca foi boa e ele cobra a perfeição do filho. Eu vou te tirar disso porque você não sabe jogar. Totalmente oposto do que você fez. Você incentivou, você orientou, você falou, cara, vai lá e se diverte. Porque o movimento é esse, é se divertir, principalmente para criança. Vai lá e se diverte. Se você se divertindo for o melhor da turma, sensacional. Se você for lá se divertindo for o pior da turma, sensacional. Se divertiu, aprendeu, massa. Tá lá com a sua galera e ponto, vai fazer o negócio. Sim, o que eu trago para ele, o que eu sempre trago para ele, eu falo assim, cara, eu trago um exemplo muito grande que é o Cristiano Ronaldo. Se a gente parar para olhar o Cristiano Ronaldo, ele é um cara que ele não é craque. Ele não é craque. Ele é esforçado. Eu Falei falo isso isso pro meu filho. muito. Uhum. Eu falo isso pro meu filho. Eu falo, não só ele, né? Como todos. Michael Jordan, são pessoas que são craques porque eles se esforçam. Não porque tem habilidade mágica igual outros, alguns atletas outros, né? Mas eu falei pra ele, eu falei assim, cara, se você acha ruim como você está hoje, treine pra ficar melhor. Simples assim. Todo mundo treina pra ficar melhor. Ninguém fica melhor sentado no sofá. Todo mundo treina. Mas é o que eu falo. Se você quiser. Se você não quiser também, não me reclame. Não reclame pra mim. Eu dou a opção de você. Porque, como eu falo, eu não tô te cobrando ser atleta, então também não vou te cobrar treinar fora do teu horário de treino. Mas a dica que eu te dou é, se você quer ficar melhor, você vai ter que treinar um pouco mais. Então, assim, não brigo, não cobro. A única coisa que eu quero é que ele faça o esporte e que ele tente. Que ele vá e tente. E faça o melhor que ele puder. A consequência disso lá na frente, não sei qual vai ser. Mas uma coisa que eu falo para ele sempre, cara, o que eu espero que você com isso faça, se torne um homem de bem. Homem. Se torne um homem. Não um moleque. Não um birrento. Um homem. Então, o pai é esse papel. Pai. Quando eu falo pai, é o pai. Que é direcionamento.
colocar limite, ensinar o que é certo e errado, colocar em risco. Quando eu falo risco, não é pôr o moleque na beirada do muro e empurrar ele. Não, não é isso. Colocar em risco é incentivar ele a fazer coisas que ele nunca fez. Incentivar a ir em lugares que ele nunca foi. E Tirar a estar zona de conforto. de longe dando suporte. Agora, quando eu deixo o meu menino tomar conta e ser prioridade no lugar do meu filho, eu vou transferir para ele todos os meus desejos, vou apagar o desejo dele e eu vou tornar uma pessoa que vai crescer e quando chegar na nossa idade, não vai saber quem é, não vai saber o que quer, não vai saber lidar com nada e a frustração e as consequências que vão surgir, que vão ser, para ele, vão ser catastróficas. Porque nunca lidou com isso, nunca conseguiu lidar com isso. Porque as frustrações elas são passadas também, principalmente por esse movimento do adulto ele ficar querendo agradar demais, então ele está passando, ele querendo evitar que o filho passe pela mesma coisa, ele está incutindo no filho as frustrações que muitas vezes ele teve, e sem saber, lógico, né, a gente trazer um pouco, o que que a gente está procurando trazer nesse episódio especificamente, de que o quê? Para aqueles pais que se sentem perdidos, se sentem incomodados com o comportamento do filho, não sabem lidar. Muitas vezes é justamente isso que a gente está falando nesse. Muitas vezes você está precisando olhar para a sua criança ainda, que ela está pedindo sua atenção e o seu filho está te trazendo isso. Então é aí que vai estar a resposta. É aí que está a oportunidade de você se tornar melhor, acolhendo a sua criança interior em algum momento que ela se sentiu desamparada, que você vai conseguir ser um pai, uma mãe melhor para o seu filho. É isso que a gente está buscando aqui, trazendo essas nuances, essas formas como as situações se desdobram no dia a dia. Que sim, tem como resolver isso. Ah, meu filho é hiperativo. Por que que ele está tão agitado assim? O que que o ambiente está trazendo para ele que ele não pode, que não é Sim, permitido ele parar um pouco? sim. E aí se pegam só no diagnóstico, se apegam só no causador e não na causa. Mas sabe, Robson, é muito mais fácil. É muito mais fácil eu falar assim, ele é hiperativo. E tudo bem, ele é hiperativo. Ah, ele foi diagnosticado com TDAH. Tudo bem. É mais fácil, é mais simples do que olhar e falar assim, por quê? Por quê, né? Qual que é a influência que eu tenho dentro disso? O que que será? A pergunta, qual que é a informação será que o meu filho ou a minha filha está me trazendo com este diagnóstico? O que será que eu e a minha parceira, eu e a minha esposa, eu e a minha, enfim, né? Porque depende do tipo de relacionamento, mas não importa. A mãe da criança, o que que eu e a mãe daquela criança podemos fazer em relação a esse diagnóstico que surgiu? Do que será que esse diagnóstico está falando para a nossa família? É essa a pergunta, é aí que está a chave, onde pode se trazer grandes e sensacionais mudanças. Mas na medida que a gente rotula, ele bota o rótulo de hiperativo, a gente bota na caixinha do hiperativo. Ah, não, ele é assim. Ah, é É normal. dele. Hoje é normal. Então, como hoje é normal, a gente bota o rótulo, bota a etiqueta, e Hum? aí fica fácil, porque daí tu pegou, na verdade, não pegou. O problema é esse. Eu ia dizer que tu pegou o problema e botou nele. Não, tu não pegou o problema, porque o problema não é dele, o problema é teu. É tu que tá pegando o problema e tá passando esse problema para ele, para criança hiperativa, para criança com TDAH, para criança. E hoje XY. virou moda, né? Sim, sim. Virou moda porque é exatamente este é o ponto. Eu vou rotular, eu vou botar numa caixa e eu vou tratar como se fosse algo comum.
Porque não é só um, é 487. Só que desses 487, vamos lá, Robson, tu é bom de conta, faz vezes dois aí, para me facilita a vida aí. 487, se tu for fazer, vai dar, tira 13, tira 26, 900 Tem que abrir e HP aqui para fazer a conta. 964. Posso estar enganado. Mas deve ser mentira, 974 deve ser. Mas por fim, Devia ter pego 500. ia facilitar. É o meu problema, né? É o problema, eu não gosto do número exato, eu gosto de quebrar para chamar 505, atenção. pronto. Mas é esse o ponto. Não são as 487 crianças. É o dobro disso de pais que não olham para o lado ou para o umbigo. Para dentro, né? Para as suas questões. Sim. E o pior, você e bem pior ainda, porque, como o Roger trouxe, é tão moda que aqueles adultos que não conseguem lidar com frustração abraçaram o TDAH como uma bandeira de salvação. Então você pode ver o número de TDAH, porque assim, é bem complexo, né, você fazer um diagnóstico de TDAH. Mas, cara, todo mundo é TDAH. Do nada. A população, metade da população é TDAH. Eu não sei se eu já trouxe essa minha fala aqui, mas é algo que eu uso muito no meu consultório. Cara, na nossa infância era falta de laço, aqui a gente fala pendemurbim. Pendemurbim é cheio de energia, bicho carpinteiro, Aham, bicho carpinteiro, aqui usa esse. né? Então é isso aí. Tá? Então é exatamente isso, cara. Faltou disciplina. Faltou um pai e mãe que dá limite. Faltou aprender que é daqui até aqui. Não, aqui não. É só até aqui. Né? É só até aqui. Não, não tem mais. Mas eu quero ir um pouquinho mais. Cara, e aí entra na questão da criança não saber dizer para outra criança que existe um limitador. Entendeu? Ó, eu dei aula para criança por 10 anos da minha vida, aula de natação. E uma das coisas que eu sempre ensinei foi limite. E aí o limite eu ensinava de duas formas: pelo amor, ou seja, pela palavra, ou pela dor. Uma vez, eu dando aula, foi logo no início, eu dando aula, eu carregando uma criança, as outras em cima ali do tabladinho, em pé para dar pé para eles. Eu virei as costas para ajudar um, quando eu volto, a mãe desesperada no vidro, a mãe já descabelada, o menininho tinha pulado da plataforma. Eu olhei e falei, ele vai esperar. E o moleque debaixo d'água, eu falei, ele aguenta. Se ele pulou, ele aguenta. Eu dei a volta com o outro, cheguei na maior tranquilidade do mundo, deixei o outro na plataforma, olhei para ele, tirei ele. Primeira coisa que ele fez foi abrir um sorriso e falar: eu sei nadar. Eu falei: sim, você sabe. Pergunta se ele pulou da plataforma sozinho. De novo, não pulou mais. Ou seja, ele ficou feliz. Eu sei nadar. Só que ele viu, não o quanto eu preciso ainda, né? E ele nunca mais pulou. Então ele entendeu qual era o limite. Então, quando a gente fala de limite, é esse. Às vezes o teu filho precisa sentir dor para saber qual é o limite. Não pula, não pula, não pula. Pula, pode pular. Pum, ralou o joelho. Eu falei que não era para pular, não falei. Você não quis pular? E aí? Então, sabe, é mostrar que toda escolha tem consequência. Toda escolha, tanto boa quanto ruim, toda escolha vai ter consequência. Tem escolhas que vão frustrar, tem escolhas que vão alegrar.
alegre vão trazer consequências boas, a frustração vão trazer consequências ruins, sim. Mas a criança ela precisa entender que escolha existe consequência. E aí, quando a gente priva a criança disso, ela não, ela vai crescer um adulto inconsequente. Inconsequente. Não vai ser, não vai conseguir, nunca teve frustração na vida e ele não sabe o peso da escolha. Não vai saber lidar com questão financeira, não vai saber lidar com a própria saúde, não vai saber ter. Não, não dá para dizer, não vai saber, né? Mas vai ter dificuldade no relacionamento e vai afetar diretamente a vida como um todo. Imagina a esposa de um cara desse olhar pra ele e falar não. Imagina o estardalhaço que ele vai fazer, ligar pra mãe. Mãe, casei com uma mulher que fala não pra mim. Filhinho da Eu mamãe. vou pra sua mamãe, vem aqui, fala com ela. E tem mãe que vai e se mete no relacionamento. Você falou não para o meu filho, ele é um bom menino. Não tem, né? Tem os filhinhos da mamãe que se casa e a mãe ainda fica dando, né? Fica se metendo no relacionamento, por isso que o relacionamento dá errado, porque o cara ele tá casado com a mãe e tá olhando para os pais em vez de estar olhando pro relacionamento que ele tá, ou, né, casamento, seja lá o que for, que é dali que ele tem que estar olhando para frente. Então, aí as coisas vai tudo desandando. Mulher da mesma forma, tá? Para não Sim, generalizar só homem, mulher também. sim, sim, sim. Com certeza. Com certeza. Entra, pô, quantos divórcios estão acontecendo e as pessoas que se divorciam voltam para casa dos pais? Porque aí tem aquela história, tem duas visões, né? Tem aquela visão que às vezes a pessoa ela precisa se recolher por um tempo para seguir, Sim. ok. Ou o outro lado é que talvez nunca tenha saído da casa dos pais. Eis E a aí que tá, né? questão. O cara casou, mas assim, vamos lá. Socialmente ele saiu da casa dos pais, mas internamente ele ainda tá Ele ligado ainda tá lá. lá. E ele torce internamente, ele torce pro casamento acabar para ele voltar para lá. Aqui no interior ainda acontece muito de o casal casa, e aí o que acontece? O cara continua indo almoçar na casa da mãe e a mulher continua indo almoçar na casa da mãe. Receita de sucesso. Depen- Dependendo da profissão do cara, se é mecânico, se é pedreiro, se é pintor, se é encanador na casa da madame. Pô, vocês pegaram a referência ou não? Dependendo da profissão do cara, o cara leva a roupa para a mãe lavar. Ah, Eu Roger, conheço. então eu não posso almoçar com a minha mãe? Gente, não é que você não pode almoçar com a sua mãe, que você não pode tomar um café com a sua mãe, que você não pode jantar com a sua mãe. Ou mulher com o seu pai, enfim. O que a gente está dizendo é quando isso se torna uma rotina, quando isso se Uma torna o que obrigação. isso entra em substituição ao que se entende como sendo o natural do relacionamento. É esse que é o ponto, ou seja, você não desmamou, é disso que a gente está falando. Todo mundo aqui Uma almoça época, com quem tem, lógico, obviamente, quem tem os pais vivos. Todo mundo almoça e janta com os pais. Não é disso que a gente está falando, que casou, você nunca mais vai ver seu pai ou sua mãe. Não, Não não, é não. isso, é que a gente sempre tem que trazer, né? Porque sempre surge um aleatório aí claro, falando umas coisas atravessadas. O ponto é que quando você não está tomando as rédeas do novo relacionamento, ou seja, da nova família que você está constituindo, e você ainda está dependente da sua família de origem.
você não se despediu da sua família de origem para dar atenção e se dedicar à família que você está construindo. É disso que nós estamos aqui falando. É aquela história de para casar com a esposa ou com o esposo, o homem precisa se divorciar da mãe e a mulher precisa se divorciar do pai. Até porque, se o primeiro amor de qualquer um homem e de qualquer uma mulher, do homem é a mãe, da mulher é o pai. Esse vai ser o primeiro amor da vida de qualquer um. Então, para te partir para o segundo, ou o terceiro, ou o quinto, ou o 28º, né, tu tem que se divorciar do primeiro para poder seguir, para poder ir para o próximo. E aí já fica a dica aqui, para quem estiver no 14º, talvez precise se divorciar do primeiro, não é do 13º. Exato, porque quando fala, muitas vezes a pessoa fala isso, porque ainda tá. Não, é porque todos esses, até o 13º e o 14º, se você não fizer esse movimento, vai vir o 15º, o 20º e assim por diante, porque você precisa em algum momento se divorciar daquele primeiro lá. E você está sim aí com o espaço aberto para chegar a outra pessoa e você ir adiante na sua vida junto com quem você está Sim. escolhendo. E quem é pai e mãe que está escutando isso aqui, já fique esperto e libera teu filho e tua filha para a vida. Exato. Exatamente, Já, se exatamente. você está estudando isso agora, adianta o processo. Já começa a partir de agora a liberar isso para a vida, porque os filhos não vêm para nos pertencer. Eles vêm para servir ao mundo, servir ao sistema. Então eles precisam estar disponíveis à vida. Então, se você continuar aprendendo o teu filho, a tua filha, tratando eles como se fossem o centro do mundo, vocês não vão permitir com que eles façam o melhor com a vida deles. E eles sempre vão ficar presos a vocês. Então, se você está estudando isso agora, já começa aos poucos a liberar teu filho para a vida. Teu filho, tua filha, libere para a vida. Para que eles possam fazer o melhor com a vida deles, do jeito deles. E muitas vezes um pouquinho diferente do que vocês fizeram. Dito isto, Indo para o próximo. um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras. Defendemos sim nossas ideias, nossos valores e tudo isso que a gente abriu aqui para vocês, né? Defende o quê? Defende uma família equilibrada. Defende uma mãe no papel de mãe, um pai no papel de pai, uma criança no papel de criança que está, sim, no nível abaixo que não precisa ser agradada, precisa ser educada. E como a gente já falou, sim, em outros momentos, criança precisa de limite e criança adora um limite. Anseia por limite. É isso aí, senhores. Até a próxima. Valeu! Valeu!